Fala galera, sou o professor Júlio César. Sejam bem-vindos à nossa 13ª aula de raciocínio lógico voltada para o concurso do IBGE. Na aula de hoje, o nosso tema será progressão aritmética. Está aí o conceito de progressão aritmética. Vou trazer dois exemplos para que vocês possam entender esse conceito. Observem a letra A. 2, 4, 6, 8 e assim infinitamente. 4 é o nosso segundo termo. Perceba que, a partir desse segundo termo, cada novo termo dessa sequência ele vai ser o anterior somado a uma constante que nós chamamos de razão. Nesse nosso primeiro exemplo, nós temos uma progressão aritmética de razão 2. Tranquilo, gente? Beleza? Observem o segundo exemplo. Se nós pegarmos o segundo termo e a gente tentar aplicar o conceito de progressão aritmética, a gente vai perceber que cada termo ele não é o anterior somado a uma constante. Essa constante seria um valor que se repete. Como esse valor em que cada termo é adicionado com o anterior, ele não é constante, ou seja, ele não se repete, nós não temos uma progressão aritmética. Beleza, gente? Entendido isso, vamos prosseguir. Aí está a fórmula para encontrarmos o termo geral de uma progressão aritmética. Essa fórmula é representada da seguinte maneira. A n representa o último termo, ou seja, aquele termo que eu quero encontrar. A1 representa o primeiro termo, n representa a quantidade de termos e r representa a razão. Até aí, tranquilo? Beleza. Observe o nosso exemplo. Qual o 20º termo da seguinte sequência? 1, 4, 7, 10 e assim infinitamente. Reparem que nós temos uma progressão aritmética de razão 3. Galera, para que a gente possa encontrar qualquer termo dessa sequência, o 20º, o 50º, o 100º, o milésimo, ou seja, qualquer termo dessa sequência, nós podemos recorrer à fórmula do termo geral. Beleza. Só que é o seguinte, galera, nós podemos encontrar qualquer termo sem decorar a fórmula do termo geral. Existe um artifício para isso. E é isso que eu vou trazer para vocês agora. Como encontrar qualquer termo de uma progressão aritmética sem precisar decorar essa fórmula. O primeiro termo dessa sequência é 1. Podemos representar dessa maneira. Nosso primeiro termo, A1, ele é igual a 1. Beleza. Nosso segundo termo é 4. Como nós podemos representar o segundo termo? A2. Nosso segundo termo, ele vai ser o primeiro termo mais a razão. O primeiro termo é 1 e a razão é 3. 1 mais 3, 4. Observem o nosso quarto termo. Como poderíamos representar? Quarto termo, A4. Vai ser o primeiro termo mais 3 vezes a razão. A razão é 3. Primeiro a gente realiza o produto. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Imagine que a gente quisesse encontrar o oitavo termo dessa sequência. Representaríamos por A8 e ficaria da seguinte maneira. Primeiro termo mais 7 vezes a razão. 7 vezes 3, 21, mais 1, 22. Beleza? Aí você vai me perguntar, Júlio, qual a conclusão que a gente pode chegar? Eu vou mostrar para vocês agora essa conclusão. A conclusão é a seguinte, galera. Sempre em uma progressão aritmética, quando a gente precisar encontrar um determinado termo, sempre a gente vai proceder da seguinte maneira. Vamos pegar o primeiro termo e vamos adicionar ao produto entre a razão e uma unidade a menos que o termo procurado. Aí você vai falar, Júlio, eu não entendi nada. Calma, galera. Olha como é que é simples. Preciso encontrar o quarto termo. Então, eu vou pegar uma unidade a menos e vou multiplicar pela razão. E isso vai ser adicionado ao primeiro termo. Então, o quarto termo, eu vou ter 3 vezes a razão, porque 3 é uma unidade a menos do que 4. O oitavo termo vai ser 7 vezes a razão, porque 7 é uma unidade a menos que 8. Se eu quero o 20º termo, como é que eu vou proceder? Simples. Eu vou pegar o A1 e eu vou adicionar ao produto da razão e de uma unidade a menos que ele. Eu quero a 20, então eu vou ter 19 vezes a razão. Resolvendo, 19 vezes 3, 57, mais 1, 58. Para consolidar, galera, se a gente quisesse, por exemplo, o 100º termo,
Olha como é que é simples. Se eu quero o centésimo termo, eu vou ter 99 vezes a razão e vou adicionar o A1. Vai ficar assim. Tranquilo, gente? 99 vezes 3, 297, mais 1, 298. Espero que vocês tenham entendido, porque esse entendimento é fundamental para que a gente possa resolver muitas questões que tratam de progressão aritmética. Vamos prosseguir, galera. Está aí a nossa questão, galera. Vou resumir o enunciado para que vocês possam entender. Nós temos uma progressão aritmética de razão 3 e uma outra progressão aritmética de razão 4. Em algum momento, essas duas progressões vão coincidir, ou seja, vão apresentar o mesmo valor. Nós precisamos saber que valor é esse. Belezinha? Então vamos lá, vamos resolver. Obviamente, várias são as possibilidades de resolução dessa questão. Eu vou trazer aquela que eu acho mais simples. Combinado? Então vamos conferir. Galera, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é a seguinte: em que posição os números de Ana e Bia irão se encontrar? Isso é fundamental. Percebam o seguinte, galera. Na primeira rodada, vamos assim chamar, a diferença entre os valores de Ana e de Bia é 39. Na segunda rodada, 38. Na terceira rodada, 37. Na quarta rodada, 36. E assim sucessivamente, até que essa diferença seja zero. Quando a diferença for zero, os valores de Ana e Bia vão ser iguais. Galera, percebam o seguinte: de 0 até 39, nós temos 40 rodadas, ou seja, 40 termos. Aí você vai perguntar: ué, Júlio, como é que você descobriu isso? É simples, tem um macete. Observem esse exemplo, de 18 a 54. Galera, se eu perguntasse para vocês, de 18 a 54, quantos números nós temos? É bem simples, galera. É só você pegar o último, subtrair do primeiro e, no final, adicionar uma unidade. Olha só, 54 menos 18, 36, mais 1, 37. Então, sempre que eu tiver uma sequência de termos cuja razão é 1, como é que eu encontro a quantidade de termos dessa sequência? Último menos o primeiro, mais 1. Beleza? Tranquilo, né? Sabendo que a diferença é zero na 40ª rodada, ou seja, no termo de ordem 40, basta que a gente encontre o 40º termo de uma das duas sequências. Eu vou optar pela segunda, que é mais simples. Então, para eu encontrar o A40, eu vou pegar o primeiro termo e eu vou adicionar a 39 vezes a razão. Lembrando que o 40º termo, eu vou ter uma unidade a menos multiplicando a razão. Tá legal, gente? O primeiro termo da nossa segunda sequência é 1, a razão é 4. 39 vezes 4, 156, mais 1, 157, que é o nosso gabarito. Então, pode comemorar, gente. Fica para vocês mais uma super dica. Até a próxima, se Deus quiser.